Então tá, então o porquê, né? A gente falou aqui de algumas coisas relacionadas ao material de referência. A principal função do material de referência, o que ele faz, que as outras ferramentas de controle no QAQC não faz, é avaliar exatidão. É um parâmetro de média, porque eu tenho outras ferramentas para analisar precisão analítica, mas eu não tenho ferramentas para analisar exatidão analítica, ok? Ele vai ser lá o meu agente secreto, né, que está lá inserido no meio das amostras, olhando o processo, sabendo qual resultado ele teria que dar, se o processo estiver andando corretamente. Eu vou inserir isso de forma contínua nos lotes, e aí o que tem que ter, né? Eu tenho que ter como controlar, e a gente vai explicar isso detalhadamente. Então eu coloco esse material de referência e eu vou avaliar estatisticamente o resultado que isso dá. E eu vou fazer uma inferência de que o que eu estou avaliando estatisticamente para o material de referência está acontecendo para as minhas amostras. E essa é a ótica, tanto do laboratório quanto da geologia, porque o laboratório também volta no processo, assumindo que aquilo que ele está enxergando no material de referência está acontecendo de forma generalizada para as análises. Ele serve para a mesma forma. Então, ele vai validar o método também, ele vai controlar o método também, ele vai ver se os processos estão em conformidade. Então, ele serve para sobre qualquer uma das óticas fazer essa análise, ok? Ele vai medir, em outras palavras, o erro ou a variabilidade, né? Não vou colocar nesses termos, que é intrínseca àquele método, fazendo corretamente, naquela mesma padronização, ele vai medir aquele ruído, aquela variabilidade intrínseca. Tá? Qualquer variabilidade acima, a ferramenta de controle, material de referência, ele tende a pontuar, detectar aquela falha que foge à variabilidade natural. Isso é bem importante, porque daí volta a questão das solicitações de reanálise, né? Normalmente a gente interpreta, coloca o limite e interpreta como um erro analítico. Ah, saiu ali daquele limite, ele é um erro analítico. E na prática, gente, dentro da variabilidade esperada do processo analítico, quando você sai disso, as falhas normalmente estão relacionadas aos processos anteriores, né? Troca de amostra, problema da decomposição, entre outras, né? Claro que pode ser alguma coisa associada a um equipamento, um pico, uma descalibração, principalmente para métodos mais sensíveis, como distorção atômica, operacionais, até porque a gente usa isso para monitorar também, né? A gente passa para calibrar também. Mas quando a gente define corretamente o limite de controle do material de referência, que é uma das discussões do treinamento, como encontrar aquelas linhazinhas, né? Porque a média todo mundo coloca ela ali verdinha, eu acho que ali tem pouca discussão. Se bem que eu já vi artista calculando a média da média dos resultados do material de referência, porque artista tem pra tudo, né? E ainda diz que fui eu que ensinei, porque eu vou no treinamento e falo que eu tenho que usar a variabilidade do laboratório também no controle, tá? A pessoa fala, mas você me ensinou que eu tinha que usar. Eu falei, nunca disse para você usar a média, trocar a média certificada, mas tá bom. Então, assim, a gente tem que entender também quais são os parâmetros que a gente coloca na carta e como define os limites da carta, para ir nessa linha do que o Marcos está explicando, que baseado nisso, eu vou interpretar como um problema analítico ou como uma outra falha. Então, eu preciso entender esses parâmetros e como criar isso para que eu também saiba aonde que está o problema, né? Para eu saber se realmente... É mesmo porque pontos isolados, né, de falhas em processo isolado, por exemplo, como uma troca, a probabilidade de que ele caia sobre o material de referência é muito baixa. Então, uma falha pontual no processo, ela é quase, do ponto de vista prático, indetectável num programa de QAQC. Mas também se detectar, imagina quantas vezes aconteceu e a gente não percebeu, né? É imensurável, né? Imensurável. Tanto para o bem quanto para o mal, a ferramenta de controle ela serve para monitorar algo sistemático que atinge todo o lote, né?
Mas eu sempre penso nisso, gente. A hora que o pessoal fala assim, mas qual é a probabilidade desse erro cair sobre a ferramenta de controle? Uma baixa probabilidade é uma probabilidade, ela é baixíssima. E aconteceu. Agora, a probabilidade inversa de se estar acontecendo e você não identificar, essa é alta. Por isso que A quanto mais probabilidade fator, complementar. né? Quanto mais efeito humano sobre o processo, maior a probabilidade dessas ocorrências. Né? Métodos mais sensíveis operacionalmente, ele está muito mais sujeito a ocorrências dessa natureza. Véspera de Natal, pós Ano Novo, Carnaval. Jogo do Galo do Atlético, aqui em Minas. Mas é isso, gente. A gente tem que entender a gente já falamos, né, sobre a função, a gente vai ter que entender quais são as variáveis e a utilização, ok? A questão das amostras às cegas, que é o envio sem identificação explícita, é uma prática comum, né? Então, durante alguns anos, inclusive, foi dito, infelizmente ainda tem pessoas que repetem isso, aí falando sobre a ótica da geologia, né, da mina, da exploração e tal. Foi contada uma mentira durante muito tempo que diz assim, o que aquecer é para controlar o laboratório. A geologia coloca branco, padrão e duplicata porque ele precisa controlar o laboratório. A geologia coloca branco, padrão e duplicata porque a geologia precisa conhecer a variabilidade, a isenção da contaminação e a exatidão dos dados que ela vai usar nas tomadas de decisão. Seja para fazer mapa de solo, mapa de sedimento, para avaliar o resultado de concentrado de bateia, para fazer modelo geológico, para fazer estimativa, seja para o que for. A geologia usa essas ferramentas para entender o risco que ela está correndo. O processo, quando faz a amostra na usina e coloca esse tipo de ferramenta e manda para o laboratório, ele não está controlando o laboratório. Ele está entendendo a variabilidade do dado que ele está usando para a tomada de decisão. Então, em relação a isso, é ok mandar as amostras cegas, as amostras inseridas no lote, sem o laboratório ter conhecimento. Mas não é mandatório isso, porque eu não estou validando o laboratório, eu não estou conferindo o laboratório, eu não estou controlando o laboratório. Eu estou colocando uma ferramenta para validar os meus dados. Então, sobre essa ótica de ter a necessidade não, é recomendável, porque vai ter auditoria, não sei o que, você está colocando uma ferramenta de forma isenta, as duplicatas serem cegas, ok. É mandatório? Eu tenho que fazer uma tempestade em copo d'água por isso? Minha singela opinião, não. A questão da amostra cega ela é interessante pelo ponto de vista prático, porque até do ponto de vista humano, quando a pessoa sabe que aquilo ali tem uma câmera, está controlando, vai dar muito mais atenção para aquela amostra do que talvez uma tratativa na rotina. Então, no ponto de vista prático, ela é interessante nesse ponto. Então, sobre a ótica do laboratório tanto seria pela o Interlab, ótica do né? laboratório, quanto pela ótica da geologia, quanto mais cego, mais natural o processo, melhor. É obrigatório? Ele invalida? Não. Então, assim, é possível que... Aí vamos pensar um pouquinho na material de referência sobre a ótica do laboratório. Existe, além do controle de rotina do laboratório, testes que os laboratórios fazem, né, analisando amostras que outros laboratórios também estão analisando, para ver como que está a variabilidade dele. A maioria dos laboratórios, quando faz isso, né, aí ele para toda a rotina. Fala, não, peraí que chegou o intralaboratorial aqui. Tira o melhor técnico, fica guardado na gaveta. Roberto Carlos canta só no fim do ano. É o técnico que faz só Interlab, certo? Aí tira a pessoa, dá aquela desempoeiradinha, limpa todo o laboratório, põe todo mundo para fora, ninguém respira e aí sai um resultado excelente. Ele está medindo o que ele deveria estar medindo, que é o entendimento de como que o laboratório, na rotina, na forma operacional, né, na execução,
no dia a dia está fazendo? Não está. Então, é a questão que o Marcos está colocando de ser cego. Se você vai lá para o técnico na rotina, entrega um saquinho para ele e fala assim, analisa aqui para mim, por favor, sem ele saber que é um interlaboratorial, ele provavelmente vai fazer uma análise como, beleza, eu estou aqui assistindo o jogo do Atlético. Se ele faz isso na rotina dele fazendo as amostras, ele vai fazer isso na rotina dele olhando material de referência. Claro que é uma piada, né, gente? Não estou falando que os técnicos fazem isso. Ou tô. O conceito também da aplicação do testar, vou testar o laboratório. Isso é muito, vou enviar um lote onde as amostras apresentam só concentrados e o meu material de referência tem um teor totalmente distoante, um rejeito, um material de referência. Vou testar o laboratório, ver se ele é bom mesmo, analisando essa amostra aqui diferente, que é o meu padrão, junto com o meu lote. Aí a questão do conceito por trás da informação. A amostra pode ser cega, mas que tenha uma correspondência mais próxima das amostras do lote que eu estou analisando. Até porque a primeira coisa que a gente falou no início do treinamento é o que eu identificar para o material de referência, eu vou supor que está acontecendo com as minhas amostras. Para que eu estou querendo olhar uma faixa de concentração, uma variabilidade, alguma coisa completamente distoante das minhas amostras? Com qual objetivo? Lembra, não é para testar, não é para jogar dinheiro fora, tem um objetivo, e o objetivo é conhecer a exatidão dos meus dados. É uma inferência sobre esse material que vai reportar a exatidão dos meus dados. Conclusões práticas, importância. Você tem que definir uma frequência mínima por lote e você tem que definir os limites de ação. Então, disso aqui que a gente colocou, né? Eu tenho que saber quantos que eu coloco, quando der problema o que eu faço e quais os limites de controle que eu vou colocar. A gente vai falar como definir esses limites, ok? Eu preciso, e aqui vai um outro problema que muita gente não entende. Se você não gerou o dado, se você não coloca uma rastreabilidade, se você não mostra tratativa, se você não mostra, olha, isso daqui deu problema, eu verifiquei e eu corrigi. Sobre a ótica de você viu que deu problema, você corrigiu isso, você só sobrescreveu, em caso de auditoria ou qualquer outra coisa, ou mesmo pela própria análise dos problemas, você não tem dados suficientes para falar assim, olha, eu estou percebendo que no mês eu estou tendo X problemas de exatidão. Você não tem como fazer isso porque você foi lá e sobrescreveu. E no caso de uma auditoria, você falar isso para o auditor, eu faço, e você não ter dados para apresentar... Se não tem registro. Não tem registro, não aconteceu. Então é importante que você documente isso, que tenha os planos de ação claros sobre cada um desses problemas, e você tem que manter o histórico disso. Isso é outra coisa que eu passo muito nos projetos, tanto de implantação de QAQC em laboratórios internos de mina, quanto para os projetos da geologia. A geologia, né, processo e etc., né, tudo que tange a área de clientes laboratório. Tem o processo correto, mas aí não gera-se o registro de como isso é feito. Então é muito mais uma falta de QA do que de QC, necessariamente. Então você tem o QC, mas você não tem o QA, né? E você não vai falar para mim, mas eu faço. Não tem registro, não tem documentação, não aconteceu.